nosso socorro, irmãos, está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É muito bom a gente estar junto mais uma vez, para nós adorarmos a Deus, para nós cantarmos juntos, para nós sermos instruídos na sua santa palavra. E eu quero ler com você um dos textos preferidos do meu coração, um texto profundamente cristológico que nos fala sobre a excelência do nosso Senhor Jesus. Eu convido então você a ler comigo o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do verso 13. Vou dar um tempinho para você abrir aí na sua Bíblia de papel ou no seu celular. Carta de Paulo, aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do verso 13. Acredito que você já deva ter conseguido aí abrir. Então vamos ler? Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Assim nos diz esse texto que é glorioso demais. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Preste atenção nisso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Gente, esse texto é maravilhoso demais. É uma delícia a gente começar o nosso culto lendo isso. O nosso querido Will vai nos conduzir em oração, uma oração de adoração a Deus, e eu te convido a você juntar o seu coração com o nosso e nós celebrarmos o rochedo da nossa salvação. Nós que somos o corpo, vamos celebrar o nosso cabeça, Cristo Jesus. Vamos orar, vamos orar. Boa noite, irmãos. Convido você então a reclinar sua cabeça e ter esse momento de oração e adoração ao nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pela maravilhosa graça da vida que o Senhor nos dá e pela bênção que nós podemos cultuar juntos ao Senhor, mesmo que de maneira digital. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja atento à nossa adoração, esteja atento às nossas orações e seja agradável ao Senhor o nosso culto, Pai. É que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento,
braço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, e minha alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, ali tua mão está, ali tua mão está, ali tua mão está. Amada igreja, façamos a leitura do Salmo de número 51. Assim diz a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fazes bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amados irmãos, querida igreja, graça e paz da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso, Redentor das nossas vidas. O momento de contrição é o momento em nosso culto que nós entramos na presença do Senhor para pedir perdão, para confessar o nosso pecado, para reconhecer diante de Deus
que temos falado, pensado, agido ou mesmo nos omitido em relação ao que Ele deseja, em relação ao que Ele quer, em relação ao seu plano bendito e maravilhoso para cada uma das nossas vidas. Como nós bem ouvimos no Salmo lindo, Salmo 51, lido pelo nosso querido presbítero Maurício Cianci, é um texto que fala de arrependimento, de contrição. Esse era o momento da vida de Davi. Ele havia pecado, ele havia quebrado a vontade de Deus, o mandamento do Senhor, e ele se coloca diante do Pai Celeste, rasgando as suas vestes, rasgando seu coração, dizendo: Pai, pequei, me dê o seu perdão. Não retires a alegria da tua bênção da minha vida. Amados, só Cristo pode nos perdoar. Cristo Jesus é o veículo do perdão de Deus. Na cruz, ele levou os nossos pecados. Como o profeta Isaías, falando sobre este momento, e parece-nos que o profeta está aos pés do Calvário, não obstante séculos de diferença histórica entre a vida do profeta e o Cordeiro de Deus, que na cruz tirou o pecado do mundo. O profeta Isaías diz: sobre si foram lançadas todas as nossas enfermidades, falando do Messias, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, Cristo, com o seu sangue, com o seu oferecimento na cruz, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele nos lavou completamente, nos regenerou. Agora em Cristo temos certeza do perdão. Agora em Cristo podemos orar como o salmista: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Vamos confessar diante de Deus as nossas falhas. Vamos concordar com o Senhor que precisamos unicamente da sua graça perdoadora, unicamente da sua misericórdia restauradora para termos uma nova vida. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas passaram, eis que tudo se faz novo. Bendito seja aquele que nos perdoa. Vamos orar agora, buscando, procurando o perdão de Deus, intercedendo pela graça que restaura e que faz dos nossos corações corações agradáveis ao Senhor. Oremos. Minha saudosa e muito amada igreja, feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Se concentre apenas em você e em Deus, para que a gente faça conhecida diante dele as nossas petições, as nossas angústias, o nosso pecado. É muito importante a gente confessar o nosso pecado diante de Deus. Não que ele já não saiba de todas as coisas, mas é importante para você fazer conhecida diante dele o seu arrependimento, as suas angústias, os seus momentos de felicidade e de gratidão. Nesse momento nós vamos orar. Eu quero que você aí na sua casa feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus amado, Pai bendito, Pai nosso, primeiro, Senhor, te pedimos perdão. Te pedimos perdão porque temos entristecido o teu coração. Temos pecado de forma omissiva, de forma comissiva, em pensamentos. Temos nos afastado cada dia de ti, Senhor. Pedimos perdão porque o nosso coração se endurece e a tua palavra, ainda que plantada nos nossos corações, ainda que tendo ciência do que Cristo fez na cruz por nós, ainda vivendo a realidade da graça no dia a dia, mesmo assim, fazemos, pensamos, agimos ou deixamos de agir de modo a entristecer teu coração. Mas cientes, Senhor, que mesmo com todo o pecado que é da nossa natureza, o teu rosto está voltado para nós. O Consolador, que é o teu Santo Espírito, o teu próprio Espírito, vive em nós, vive dentro da gente. E temos a chance de começar de novo. Obrigado, porque mesmo na imundície do pecado, o Senhor resolveu nos resgatar. E se fez homem, e morreu e ressuscitou no nosso lugar. E por isso, Senhor, temos a certeza que nada, momento nenhum, pode nos deter e nos segurar. Não significa que a gente não passará dificuldade, Senhor. Temos passado, como temos. Teu povo, a tua igreja se reúne em culto agora, cada um nas suas casas, cada um nos seus sofás, mas orando em família, no culto do lar.
E, Senhor, Tu sabes o problema que a gente tem passado, os problemas que temos passado, como igreja, como nação, como Estado do Rio de Janeiro, como Brasil, como humanidade. Cada um tem os seus problemas, sabe? E fazemos eles conhecidos diante de Ti, Senhor. Sejam eles de saúde, de ordem emocional, financeira. O mundo passa por um momento muito complicado e diversas sortes de problemas têm nos atingido, mas temos a certeza que essa vida, Senhor, é passageira e temos a vida eterna por conta do que fizeste na cruz por nós. Por isso somos gratos. E por isso, Senhor, temos certeza que passaremos por todo e quaisquer problema. Mas não deixamos de sofrer por isso, meu Pai. Sofremos, adoecemos, temos fome, temos necessidade. E por isso também fazemos diante de Ti conhecidas nossas petições. Nos ajuda, Senhor, supre as necessidades do dia a dia como já tens suprido. Sabemos que o Senhor já tem suprido, conseguimos enxergar a Tua santa mão. Abençoa a liderança do Jardim Guanabara para que consiga, nesse momento difícil, gerenciar os bens que está a Tua casa. E nos abençoa, Senhor, para que possamos contribuir com a Tua obra, para que possamos alcançar pessoas, para que possamos fazer o Teu Evangelho, o Teu nome conhecido através disso. Continua conosco ao longo deste culto, ilumina-nos, amolece o nosso coração para que possamos entender o Teu desejo para nós. Continua conosco, é o que te pedimos, no nome bendito e querido de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, sim, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E a gente pode andar junto com esse pastor, né, Tiago? Sim. Pastor Jesus, a gente pode adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Vamos cantar juntos? Vamos. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais.
conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Sim, tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo E conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. que bom é tua vida em minha vida. Jesus, que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida, em nossa vida. Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vocês que participam e assistem agora neste culto, prestam serviço ao Senhor através da adoração, onde já cantamos, celebramos, lemos a sua palavra, oramos, agradecemos. Chegamos no momento desta liturgia, onde podemos colocar o nosso coração totalmente aberto, transparente, honesto diante dele, para a intercessão, onde colocamos o nosso futuro, onde colocamos a nossa família, o nosso trabalho e todo esse momento atípico que estamos vivendo, momento em que podemos enxergar como isolamento, mas também podemos enxergar como um momento de reclusão, onde Deus está nos dando a oportunidade de servi-lo melhor, de aprender mais do seu amor e da misericórdia uns para com os outros. E neste exercício de fé, colocarmos e intercedermos a Ele, para que Ele aumente sim a nossa fé e possamos exercê-la de total confiança de que o futuro está nas suas mãos. E crendo assim, podemos passar por qualquer situação, qualquer tipo de deserto, sabendo que o canal da oração está aberto para que eu e você possamos, juntamente com o Espírito Santo, e juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor, que está à destra de Deus Pai, intercedendo ambos, Filho e Espírito Santo, rogando ao Pai que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus faça com que o nosso coração entre na batida correta para escutar a sua voz. Por isso, nesse momento de reflexão, quero lhe convidar a ler a palavra de Deus no Salmo de número 34. Salmo 34, e ali nós leremos o versículo 15 até o versículo 19. Do versículo 15 ao 19, do Salmo de número 34, assim diz a palavra de Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esta é a palavra de Deus. Por isso, meu querido e minha querida, eu quero te convidar para orar, sabendo que essa incerteza do que estamos vivendo sobre o futuro pode até trazer algum receio, algum medo, principalmente nesses dias cheios de problemas que acabam provocando insegurança e medo. A Bíblia nos ensina, através desse salmo que acabamos de ler, que nós devemos confiar no Senhor, porque tentar controlar o futuro à frente de Deus é pecado. Não agradamos a Deus dessa maneira. Assim, Deus não abandona aqueles que confiam nele. Dessa maneira, é o grande consolo que a Bíblia nos oferece, é saber que, seja como for o futuro, os filhos de Deus estão guardados em suas mãos. Quem está nas mãos de Deus não teme,
não tem medo, se sente seguro. E assim o salmista nos ensinou nessa noite, que precisamos, ainda que passando por muitas aflições, clamar ao Senhor, porque Ele está de ouvidos atentos. Vamos orar a Ele? Feche seus olhos, curve a sua fronte e assim, na verdade, dobre o seu coração, intercedendo por toda a sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, os seus netos, pelo seu trabalho e assim pela sua igreja também, que completa 25 anos. Interceda a Ele. Se você puder, dobre os seus joelhos aí na sua sala, onde você estiver assistindo, e ore a Ele comigo nesta hora. Bendito Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é o Deus de toda graça, o Deus eterno, que cuida de cada um de nós com muita graça e com muita misericórdia. Por isso nós queremos entregar cada família da Tua casa, cada família desta amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, diante do Teu altar, para que homem e mulher se amem mais, para que filhos, irmãos e irmãs, cada vez mais dedicados, possam fazer deste lar um reflexo do Senhor. Para que assim pais e filhos, se respeitando e se amando cada vez mais, possam honrar o Teu nome. Mas, ó Deus, olhando e sondando o coração de cada um de nós, cuida perfeitamente, e o Senhor é perfeito para fazer isso, mas trazendo sabedoria e entendimento ao nosso coração e à nossa mente, para que possamos cada vez mais e melhor ouvir a Tua voz. Assim, intercedemos de maneira que confiamos no Senhor, estamos totalmente guardados no Senhor, mas se porventura o medo bater a porta, a ansiedade ou a tristeza, nestes dias que vivemos, quiserem se aviltar, por favor, ó Deus, amansa o nosso coração e traz-nos o sopro do Espírito para que sintamos a Tua brisa e saibamos que em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está conosco. Assim intercedemos, agradecendo pelos 25 anos da nossa igreja, certo de que em breve estaremos juntos, na Tua presença, nos abraçando, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Oramos assim, no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Celebre a Deus, celebre a vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe. A graça e a paz, meus irmãos amados, neste momento em que vamos falar de dízimos e ofertas, momento em que a gente abre esse espaço para falar de um assunto que é verdadeiramente melindroso, porque delicado, porque a gente vê quanta falcatrua é feita em torno do dinheiro em termos de valores. Mas o valor da Igreja do Jardim é diferente. Quando nós nos reunimos, podemos nos reunir como estávamos fazendo antes desse isolamento que estamos nele, na Igreja do Jardim a gente bem conhecia, era só simplesmente avisar que estava na hora do dízimo e oferta, lia um texto e louvávamos ao Senhor enquanto íamos à frente, as crianças iam lá também, tinham esse prazer muito grande. Mas o fato é que nós não estamos somente reunidos como Igreja do Jardim. Nós estamos reunidos através de uma rede de computadores para o mundo inteiro. Então, é bom que se faça essa explicação que na Igreja do Jardim não temos nenhum tipo de troca com as ofertas e dízimos que temos. Nós não ofertamos para que então recebamos uma bênção. Nós não ofertamos e damos o dízimo como uma forma de receber em dobro, em triplo, em quádruplo. Não, de forma alguma. A gente faz isso de uma forma generosa, de forma a pensar na vida do outro, inclusive, que nós, em tantos ministérios, temos as ofertas para cuidar de cada um deles. Então, o que o livro de Provérbios nos diz é que a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Ter uma alma generosa, um coração generoso, está perto, parecido com o coração de Deus. Porque, ao contrário do que nós temos aqui embaixo, por exemplo, né, que é o número da conta para você depositar, o preço que Deus pagou para que nós encontrássemos a salvação e a oportunidade de vida eterna
É um preço que a conta não vai nos dar nenhum respaldo com relação a isso. Nem a conta da igreja, nem a sua conta pessoal. Porque o preço que foi pago, já foi pago o mais alto preço, o mais sublime preço que foi o preço em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ao derramar seu sangue, mas que pela graça ressuscitou no terceiro dia. Então, quando nós trazemos então os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, é tão somente para a manutenção dela. E aí você pensa, mas o que vocês estão mantendo agora na época de quarentena? As contas continuam a chegar. As famílias que necessitam de cestas básicas, inclusive que você pode ofertar com o centavo 01, é destinado à cesta básica. Então você pode fazer isso. As coisas continuam acontecendo como você continua, as coisas continuam acontecendo na sua casa. Então, não há melindre em falarmos isso, mas temos uma certeza, de que nada fazemos por troca. Porque assim como Deus, Ele se ofereceu gratuitamente para a gente, gratuitamente dizendo, pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é uma coisa sem preço, nós também podemos ofertar daquilo que, como nós dizemos no início dos nossos cultos, né, que o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra, nós dizemos também que o nosso sustento é o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, tudo que nós temos pertence a Ele. Boa noite, igreja. Nesse momento que você já fez a sua contribuição, do seu dízimo, da sua oferta, através dos meios eletrônicos, infelizmente não podemos estar caminhando, né, na nossa tradicional caminhada até o gasofilaço, mas podemos estar continuando trabalhando em prol de outras pessoas, em prol dos serviços que a igreja continua atuando e às frentes. Então, que possamos estar gratos a Deus por ter ainda nos abençoado com mais essa possibilidade de ajudarmos a outras pessoas, mesmo não podendo ser diretamente, mas indiretamente através de nossas contribuições, através de nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Somos gratos a Deus e nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos e vamos orar, pedindo e agradecendo a Deus por cada oferta e por cada dízimo depositado aos pés do Senhor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Deus por esses dízimos, essas ofertas que os irmãos têm dado, têm contribuído através das transferências, através dos depósitos. Nós te pedimos que tu possa ser com cada um, para que eles possam continuar firme nesse propósito de contribuir para a tua obra, para contribuir para que possamos, através dessas contribuições, ajudar outras pessoas. Sabemos que não estamos trazendo esse dinheiro, colocando esse dinheiro, fazendo nenhuma barganha ou nenhuma troca contigo, ó Deus. Na verdade, estamos dando de coração, porque a oferta que tu aceita é aquela que damos de coração, é aquela que damos de livre e espontânea vontade, ó Deus. Não fazemos nenhuma barganha contigo, porque tu não és um Deus de barganha. Mas sabemos que tu tens abençoado todos aqueles que de coração têm contribuído e dado. E somos-te gratos por isso. E te pedimos que tu continue abençoando essas pessoas, para que, através dessas doações, através dessas ofertas, possamos estar abençoando outras pessoas que necessitam nesse momento de dificuldade que estamos passando no nosso país. Tu possa ser com cada uma das pessoas, ó Deus, que tem contribuído fielmente, que tem dado fielmente, que tem tido esse propósito no seu coração. E para aqueles que, Senhor, ainda não entendem a maravilha que é poder dar, que é poder contribuir, que tu possa estar ouvindo os seus corações para que eles possam entender como é bonito, como é gostoso, como é alegre podermos trabalhar dando os nossos dízimos, nossas ofertas, o nosso tempo, o nosso serviço na tua casa, na tua obra, Deus. Nós te agradecemos, somos gratos por tudo isso. Te pedimos que tu possa dar iluminação àquelas pessoas que estarão trabalhando com esse dinheiro, para que possamos usar da melhor maneira possível, para que eles possam ser destinados de forma muito correta, muito certa e destinada aos lugares corretos para atender a maior
proporção de pessoas, Senhor, que ele possa alcançar. Nós te agradecemos e te pedimos tudo isso, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja. Nesse momento do culto em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor por boca do seu servo, reverendo André, eu vou estar orando para que Deus nos ilumine, nos capacite para que possamos ouvir a sua palavra e, principalmente, aplicá-la em nossas vidas. Então, oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui no teu culto, Pai, prestando esse culto que só a Ti é devido. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui que está assistindo a esse culto, cada vida, Pai, alcançada por meio dessa mídia social. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos capacita para que possamos fazer esse trabalho, mesmo não podendo estar juntos, Pai, na Tua casa. Mas somos igreja, Pai, somos igreja, independente da questão do contato físico, nós estamos juntos, Pai, em comunhão. E agora, nesse momento, Senhor, quero te pedir pela vida do reverendo André, Pai, teu servo, que vai trazer a tua palavra para cada um de nós agora. Que essa palavra, Senhor, seja direcionada a cada um, Pai, que encontre morada nos nossos corações, retira tudo aquilo, Pai, que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, nos deixa concentrados, Pai, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Usa o teu servo, Pai, usa o reverendo André poderosamente, como o Senhor tem feito até aqui. Que a vida dele, Pai, seja uma brasa viva no teu altar, Pai, que ele fale daquilo que está no teu coração para a tua igreja, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento do culto, que é um momento central, Pai, a palavra, a exposição da tua palavra. Então, nós te agradecemos por isso e te pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, um bom culto, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. A certeza da graça imerecida de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, que nos dá a oportunidade de estarmos na presença de Deus, tendo vida e vida em abundância. O amor imutável de Deus o Pai e a doce presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é que nesse momento nos traz a podermos estar na presença do Senhor em culto, para podermos adorar e bendizer o seu nome, para podermos ser iluminados como foi orado pelo presbítero Sérgio, para que possamos realmente receber a palavra de Deus em nosso coração, é que nos permite nesse momento, como igreja, estarmos nos saudando com a graça e a paz de Cristo, na certeza que por mais que possamos estar separados nesse momento, há a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos transforma em um só corpo, uma só igreja. E é por isso que podemos estar alegres, porque estamos na presença do Senhor para conhecer um pouco mais da sua palavra, para podermos meditarmos nela. E é isso que faremos nesse momento. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, onde leremos os versículos de 1 ao versículo de número 8. Gálatas, número 5, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Nos fala assim a palavra do Senhor. Amados irmãos, primeiramente eu quero dizer da alegria que é poder estar com vocês reunidos nesse momento em culto. É um momento de nós não só refletirmos a palavra, mas podemos matar um pouco da saudade que estamos sentindo. E é por isso que, nessa situação que passamos, precisamos
focar naquilo que pode nos trazer esperança, que é a palavra de Deus, que é a certeza da presença de Deus sobre as nossas vidas. Eis que, além das notícias que nos bombardeiam, trazendo tantas coisas que nos deixam preocupados, aflitos, desesperançosos, nós também recebemos muitas mensagens através de Instagram, WhatsApp, com imagens, com tentativas de nos mostrar a situação, a maneira que é necessária ver a situação hoje. E uma das imagens que eu recebi essa semana me chamou muita atenção. Retratava uma família que estava dentro de uma gaiola. O pai sentado, jogado no sofá, com uma figura um pouco prostrada, né? sem ânimo nenhum, com o controle, senhor do controle remoto, né? Passando os canais da televisão, a mãe em pé fazendo alguma atividade doméstica e a filha pendurada na grade, olhando para fora, vendo os passarinhos que podiam voar em liberdade. Demonstrando que a situação hoje que nós vivemos parece que foi invertida. Enquanto os passarinhos estão livres, enquanto os animais não correm o risco de pegar essa doença, né? Eles podem correr, se alegrar, estar livres e soltos nesse mundo, enquanto nós, humanos, estamos presos dentro de nossas casas, que se transformaram pela caricatura que foi feita numa verdadeira prisão, uma gaiola que prende a nossa liberdade. Amados irmãos, não podemos viver essa ilusão. Viver uma ilusão que a nossa liberdade pode ser cerceada por uma pandemia. Acharmos que a nossa liberdade pode ser mudada porque há uma doença que está atingindo a muitos. Sim, precisamos nos precaver, precisamos nos prevenir, mas nós não podemos perder a esperança. E a nossa liberdade não vem de podermos ir para a rua. A nossa liberdade, ela vem da certeza da vida eterna, da certeza que Cristo morreu por nós naquela cruz. E nós não podemos esquecer nunca isso. Uma imagem que também eu me lembrei pensando e refletindo nessa imagem da gaiola, que eu não consegui buscar na internet, nem tirar ela do Instagram, né? Falta de conhecimento de alguns recursos necessários, talvez, e então eu não consegui tirar essa imagem, mas eu pensei em outras imagens que podem se assemelhar nesse momento do que nós estamos passando. E eu lembrei da imagem do elefante, que para ser domado, desde pequeno, ele é preso numa corda. E eu busquei essa imagem para que nós possamos pensar um pouco, porque o filhote ele não tem a noção da sua força. Então ele não consegue estar se libertando. Mas o problema é que mesmo quando ele cresce, ele continua preso nas mesmas amarras, porque ele não tem a noção da força que agora ele tem. Muitas vezes nós também nos limitamos, achando que somos fracos, achamos que podemos ser vencidos por uma doença e não vemos a força que nós temos e não agimos dessa forma. E isso precisa ser mudado na nossa vida. A pandemia, sim, precisamos nos preocupar, mas eu queria trazer uma imagem para vocês que não é nova. Uma imagem que ela remonta a 1918, quando então uma grande pandemia que matou, não se sabe a quantidade certa, mas estima-se entre 50 milhões de pessoas e 100 milhões de pessoas durante a gripe espanhola. E se nós pudéssemos, achei essa imagem na internet e achei bem interessante, porque ela traz conselhos ao povo de como se cuidar da sua higiene. E olha, você pode de repente não estar conseguindo ler essa mensagem agora pela internet, pelo tamanho da letra, mas tenha certeza, se você acompanhar tudo aquilo que é aconselhado hoje pelas autoridades para combatermos o Covid, lavarmos a mão, mantermos distância de aglomeração, tentar ficar em casa, todas são as mesmas medidas de segurança e de higiene que são exigidas durante essa crise da gripe espanhola. E tem mais, se buscarmos como as pessoas andavam naquela época, vamos achar uma imagem que parece ser nova para nós. Né? Ao postarmos no nosso Instagram, né? no nosso WhatsApp, usando máscara, parece que estamos fazendo algo novo. Mas podemos ver que nada é novo. Nada que nós não tenhamos enfrentado em outros momentos. E a certeza que nós temos, apesar de lamentarmos todas as mortes que estão acontecendo,
não compactuando com o ir daí, porque toda vida é preciosa aos olhos de Deus, e nós nos prostramos aos pés do Senhor, clamando para que não se percam mais vidas nessa situação, que nós queremos sim que todos se salvem, como Paulo durante o naufrágio, quando estava sendo levado para Roma, e ele clama às pessoas que se mantenham no barco, porque o Senhor disse para ele que manteria todos eles vivos, mas que se alguém se lançasse, ele não poderia ajudá-lo. E no momento exato, Deus salva todos os tripulantes daquela embarcação, nos fala do livro de Atos. Então, sim, queremos sim que todos se salvem, mas a situação que vivemos hoje não é nova. E aí precisamos lembrar de Eclesiastes. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, nos fala dessa forma. Por isso precisamos confiar em Deus nesse momento. Precisamos saber que o Senhor está sobre todas as situações e precisamos trazer para a nossa mente hoje uma verdadeira liberdade, que é a liberdade de adorarmos a Deus, uma liberdade de confiarmos no Senhor, uma liberdade de sabermos que a nossa vida está na mão dEle e que por isso podemos confiar nele. E é por isso que eu convido os irmãos a meditar no texto que nós lemos com o seguinte tema: a verdadeira liberdade. E para podermos meditar nessa palavra, dentro do tema proposto, a primeira coisa que precisamos entender é o contexto da carta. Esse contexto que envolve, que nos traz a situação que a igreja vivia. A igreja da região da Galácia estava naquele momento onde Paulo escreve a carta sob ataque. Um ataque que não vinha de um inimigo externo, mas vinha de pessoas que se apresentavam como irmãos. Pessoas vindo de Jerusalém que se apresentavam como mestres. Porém, a história vai nos mostrar que esses mestres tinham um entendimento diferente. Esses mestres ficaram conhecidos como judaizantes, porque, devido à sua origem, por serem judeus, e se considerarem como o povo escolhido, achavam que deveriam ditar as regras para que aqueles que estavam agora sendo aceitos, os gentios, que estavam sendo aceitos no cristianismo, que vinha dele, povo judeu, tinham que seguir algumas regras. Porque, na realidade, não bastava simplesmente querer seguir a Cristo Jesus. Na realidade, era necessário, na visão deles, não numa verdade absoluta. Mas eles consideravam que para seguir a Cristo Jesus, primeiramente, era necessário seguir a lei de Moisés. Era necessário a circuncisão, era necessário seguir as festas judaicas, o calendário judaico. Era necessário se abster de comer certos alimentos, como a lei de Moisés mandava. E aqueles irmãos começaram a se deixar influenciar por isso. E começaram aqueles que aceitavam a regra dos judaizantes a se acharem melhores que os outros, fazendo uma separação. Havia agora duas igrejas. A igreja pura que vinha dos judeus, o verdadeiro povo escolhido, assim eles o achavam. Mas aqueles outros poderiam até vir juntos, mas também necessitavam seguir as mesmas regras. E é interessante que Timothy Keller vai nos mostrar isso no seu livro que fala sobre essa carta. E ele fala de 3 pontos necessários a analisar dentro do contexto, para que se possa entender o que está acontecendo nessa carta. A primeira coisa que ele nos mostra é que a carta trata de uma divisão social e racial na Igreja de Cristo, que chega agora às igrejas da Galácia. É justamente essa divisão, a divisão onde o judeu se achava superior como raça, como divisão social, achando que ele poderia ditar as regras. E se alguém quisesse seguir a Cristo Jesus, não poderia simplesmente segui-lo, precisava seguir também a Moisés. E essa divisão social e racial começa a causar uma desunião. Paulo vai falar sobre várias vezes sobre essa desunião que está acontecendo, as brigas que aconteciam na igreja da Galácia, E aí, por que ela é causada? Ela é causada pela confusão da natureza do Evangelho. Cristo e algo mais. É Cristo e a lei de Moisés. É Cristo e a circuncisão. É Cristo e as festas judaicas. Mas somente Cristo, para aqueles judaizantes, e a igreja da Galácia começava a segui-los, achava que somente Cristo,
não servia. E nós temos a certeza, solo Christus, a palavra nos garante que somente Cristo, somente Ele poderia cumprir o Evangelho, porque sabemos que verdadeiramente nós não somos capazes, nós somos pecadores, a nossa natureza ela é pecaminosa. Nós sabemos que se não tivermos um intercessor, que é Cristo Jesus, nós não poderíamos alcançar a graça imerecida da salvação. E essa certeza que precisamos ter no nosso coração. E é isso que Paulo vai expor. E é interessante que Timothy Keller nos apresenta que essa carta ela vai começar a detalhar o Evangelho, vai mostrar a verdade do Evangelho para os Gálatas. Essa carta é uma carta dirigida à igreja. É uma carta para que nós possamos ler e entender a nossa fé. É uma carta que vai nos mostrar, não que toda palavra não seja edificante para aquele que não conhece a palavra de Deus, mas que é guiado pelo Espírito Santo para poder conhecê-la, para se tornar, sim, e se entender que ele é um servo do Senhor, mas principalmente para nós, que já professamos com nossos lábios que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, precisamos, sim, estarmos conhecendo essa carta, para que nós possamos entender a nossa fé, para que nós possamos entender a diferença que é seguir a lei e o que é seguir a palavra, a vontade do Senhor, reconhecendo a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Repito, Jesus veio não para mudar nenhum tio da palavra, nenhuma vírgula da palavra. Ele veio para cumpri-la. Cumpri-la em nosso lugar. Não que não devamos observar toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo Jesus. Mas nós sabemos, como ainda estamos num processo de santificação, um processo de crescimento, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, sabemos que nós hoje podemos ainda decair em algumas coisas. Precisamos pedir perdão, nos arrepender e não cometer mais aquele pecado. Mas precisamos seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. E é isso que essa carta vai nos mostrar, que nós temos essa liberdade. A verdadeira liberdade é sabermos que temos sobre a nossa vida Cristo Jesus, seu sangue derramado naquela cruz que nos dá acesso ao Pai, independente do nosso pecado, porque Cristo Jesus nos fez justiça de Deus. E é isso que é maravilhoso, e podemos ter essa liberdade de sabermos dessa forma, de olharmos para a nossa vida, mantermos nossa cabeça erguida e olharmos firmemente para o autor e consumador de nossas vidas, Cristo Jesus. E é isso que ele vai nos mostrar logo no primeiro versículo dessa passagem, no versículo 1, onde ele nos mostra um grande resumo de tudo que ele nos falou. Convido os irmãos a ler essa carta maravilhosa, como carta, eu aconselho os irmãos a lerem do primeiro versículo até o último versículo. É uma carta e ela precisa ser entendida como um todo. Mas se nós pegarmos o primeiro versículo do capítulo 5, ele é um grande resumo, um pequeno resumo, mas de grande valor sobre aquilo que Cristo fez conosco, que ele nos mostra, Paulo nos mostra no capítulo 3 e no capítulo 4. E aí nós podemos pegar a primeira parte do versículo 1 que nos fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E talvez dentro do nosso contexto social hoje vivido, não faça muito sentido para nós. Parece uma repetição de conceitos, mas não é isso. Aqui nós percebemos que o que Paulo tenta dizer à sociedade, a igreja que se reunia na Galácia, é que havia duas possibilidades durante a movimento de escravo. A primeira possibilidade, que era considerada por alguns líderes, judaizantes inclusive, né, que era a forma que Deus nos tratava, é que um escravo podia ser comprado, mas unicamente o que acontecia é que ele mudava de dono. Ou seja, se você era escravo e servia a um senhor, agora você é escravo e vai servir a outro senhor. Alguns escribas consideravam, na sua interpretação da lei, que o Senhor não nos chamou à liberdade, que Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, não para que ele fosse livre, mas que ele pudesse agora servi-lo exclusivamente como escravo. E essa não era a interpretação de Paulo. Paulo entendia que o Senhor nos chamou para a liberdade. E aí nós vemos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 15, nos mostrando isso. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção,
adoção como filho. Por isso agora o versículo acaba dizendo também que nós podemos chamar de Deus de Abba Pai. Podemos chamar de Deus de paizinho, como as crianças faziam com seus pais. Porque agora somos filhos, não mais escravos. Fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo começa dizendo que aquele povo não deveria, os Gálatas, não deveriam mais voltar à escravidão de servir a lei, a escravidão da circuncisão, mas sim precisavam viver a liberdade que só tem aquele que ama a Cristo Jesus. E aí vem a segunda parte do primeiro versículo que nos fala: permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aí nós percebemos que a primeira parte poderia nos levar a crer que não podemos perder essa liberdade, porque o Cristo nos libertou para sermos livres. Mas nós precisamos perceber que aquele que decai de Cristo, aquele que não vive dessa forma, ele volta novamente à escravidão. Porque se nós não permanecemos firmes na certeza que a salvação de Cristo é suficiente para as nossas vidas, que é graça imerecida, podemos buscar outras coisas na nossa vida. Aqui eles, no caso, a circuncisão. Mas eu e você, na nossa vida, podemos procurar outras coisas. Podemos procurar estar repetindo palavras em vão, achando que por muito repetir, o Senhor vai nos ouvir. Podemos estar trazendo a nossa certeza para o dinheiro, achando que o dinheiro sim é importante, porque o dinheiro nesse momento é que me garante ficar em casa durante essa pandemia, porque eu posso comprar pela internet, não preciso sair de casa, eu posso me proteger dessa doença. Então, isso é que pode realmente trazer tranquilidade para a minha vida, isso é que traz esperança para a minha vida, o dinheiro. E isso não nada mais é que uma nova escravidão, é sair da liberdade que Cristo Jesus nos deu, de sermos filhos de Deus e voltarmos a querer servir a outro Senhor. A palavra nos diz que é impossível servirmos a dois senhores. Por isso nós precisamos ter a certeza que se não ficarmos na liberdade de Cristo Jesus e considerarmos Jesus autor e consumador de nossas vidas, sem necessidade de mais nada para podermos viver, sim, podemos voltar a buscar outras coisas. E podemos ficar igual aquele elefante, que por causa de uma pequena corda, que não pode prendê-lo, se ele tentar puxar com muita facilidade se livraria, mas pelo entendimento, pela crença limitante que ele tem naquele momento, de estar preso a alguma coisa que é mais forte do que ele não se liberta. O próprio povo de Israel fez isso quando tentou voltar para o Egito durante a sua travessia no deserto. Quantas vezes o povo falou que era melhor estar no Egito, onde eles tinham uma abundância de carne, do que estar atravessando aquele deserto, achando que iriam morrer. Precisamos ter essa certeza, que precisamos permanecer firmes naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E aí permanecer firme precisa ser entendido como se manter alerta, resistir ao ataque e preservar a unidade. Manter-se firme é realmente olhar para o sacrifício de Cristo Jesus e saber que Ele é suficiente para a nossa salvação. É saber que por muitos vão nos atacar, dizer que nós devemos amaldiçoar nosso Deus e abandoná-lo, mas que nós precisamos resistir a esse ataque e nos mantermos unidos como um só corpo, como uma só igreja. Não há como perder a salvação, mas podemos perder a liberdade da escravidão, a escravidão do medo, a escravidão do pecado. O Senhor nos chama para sermos libertos. Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos chamou. Por isso, permaneçamos firmes, olhando firmemente para o autor e consumador das nossas vidas, Cristo Jesus. Que nós não voltemos para o jugo da escravidão, do medo, de não termos certeza do dia de amanhã. Porque é assim que vivem aqueles que estão em pecado. Vivem aquele dia, sem ter a certeza do outro dia. Nós, que vivemos em Cristo Jesus, podemos viver a cada dia na certeza que nós temos a salvação. Que temos um Senhor, temos um Espírito Santo que nos conduz conforme a sua vontade. E é isso que precisamos manter a certeza na nossa vida, para verdadeiramente termos a verdadeira liberdade. Os versículos 2, 3 e 4, fazendo a sequência dessa passagem, Paulo vai mostrar àquela igreja quais são as consequências da circuncisão. E para que aquela igreja entendesse quem é Paulo,
ele primeiramente lembra a igreja que o conhecia, sabendo que ele era apóstolo. E ele, durante toda a carta, vai exortá-los a lembrar quem é Paulo, aquele que serve ao Senhor, aquele que trouxe para eles o Evangelho de Cristo Jesus, e aquele que fala para eles que qualquer um que traga qualquer coisa fora do Evangelho de Cristo Jesus, mesmo que seja ele, seja anátema, que seja feito maldito, que seja feito pecado. Por isso ele coloca primeiramente as suas credenciais, ele fala que eu, Paulo, estou trazendo essas informações para vocês. Acreditem em mim, porque ele mostra que, primeiramente, ele também foi um líder judeu. Ele estava sendo preparado para ser um rabi. Ele também conhece a lei de Moisés. E ele sabe como isso o prendia no pecado. E qual foi a liberdade que Cristo Jesus trouxe para ele. Então ele usa dessa autoridade para poder mostrar para aquela igreja quais as consequências dessa escolha de voltar a se circuncidar. E aí ele mostra que a submissão à circuncisão significa recuar para o método de procurar a salvação pelas obras da lei. Ou seja, aquilo que eles já haviam sido libertos, aquilo que nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que não há um homem sobre a face da terra que não seja pecador, ou seja, não há um homem sobre a face da terra que possa cumprir toda a lei. E é isso que aquela igreja estava tentando buscar novamente sobre sua vida. E ela mostra que envolve a aceitação de a obrigação de guardar a lei em sua inteireza, o que requer um cumprimento perfeito dos seus preceitos. Paulo está dizendo para aquela igreja, e aí alguns estudiosos nos trazem a possibilidade desses líderes judaizantes para poder convencer a igreja que eles deveriam seguir a lei, mostrando talvez que a junção de Cristo Jesus com a lei fazia a possibilidade de toda a lei não ser necessariamente cumprida. Ou seja, olha, você tenta cumprir a lei, mas aonde você não conseguir, você tem Cristo Jesus sobre a sua vida. E aí Paulo vai dizer que se aqueles homens se circuncidarem e voltarem verdadeiramente a quererem seguir a lei e declinarem de Cristo Jesus, eles vão ser obrigados a seguir toda a lei, o que é impossível para qualquer homem. E aí nós vemos também que ele traz no versículo número 4 uma palavra muito dura. Ele fala primeiramente de Cristo vos desligastes. E ele fala também da graça decaíste. Amados irmãos, aquele que é verdadeiramente salvo, aquele que é predestinado por Deus, não pode se desligar de Cristo Jesus. Mas ele mostra que há uma tentativa daqueles homens de fazerem isso. Mas se eles verdadeiramente reconhecerem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, o que só pode ser feito através do Espírito, é impossível para o homem se desligar de Deus. Você pode andar pelo vale sombrio da morte. Você pode tentar se esconder de Deus no lugar mais baixo ou no lugar mais alto. Mas Deus vai te achar, porque o Senhor segue você a cada segundo. É essa certeza que nós precisamos saber. Mas aqui ele nos traz, ele usa o verbo para falar de desligar, cartagel, que é traduzido por abolir, destruir. Nesse momento ele está denotando um rompimento total da conexão. Se aquela igreja resolver seguir o que os judaizantes estão colocando para eles, é porque na verdade eles nunca foram de Cristo Jesus. É isso. Da graça decaíste, e é da graça especial da justificação sobre a condição da fé. Nós sabemos que nós não podemos nos justificar, só somos justificados pelo sangue derramado de Cristo Jesus. E aquela igreja ali, se ela está optando de decair, de abrir mão da presença de Cristo Jesus única e exclusivamente em sua vida, é porque ela nunca foi verdadeiramente de Cristo Jesus. E aí nós temos na sequência do versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós, aquele que amamos a Deus, aquele que o Espírito verdadeiramente tocou, é que vão seguir aguardando a esperança da fé. É o PIDA, a esperança, não pode ser considerada como uma coisa que pode acontecer ou não. Você pode acordar e perguntar, será que hoje vai chover? Será que hoje vai fazer sol? Eu espero que faça sol. Mas você não tem controle sobre essa situação. Somente Deus sabe se vai chover ou não. Mas aqui a esperança que Paulo está nos colocando é a certeza, a segurança de algo. A certeza que nós podemos ter, que nós podemos aguardar
a esperança da justiça, que provém da fé, a fé em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ao morrer naquela cruz, ele se fez pecado por mim e por você. Por isso podemos ter a certeza da salvação. Não precisamos de mais nada na nossa vida. Podemos estar nesse momento achando que estar presos em casa, protegidos, sabendo que os anjos do Senhor estão à porta das nossas lares para nos proteger e nos guardar, pode parecer falta de liberdade. Mas aquele que verdadeiramente professa a palavra de Deus, aquele que segue a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, esse sim tem a verdadeira liberdade. Porque Jesus se fez por mim e por você, meu irmão, pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça. Por isso nós podemos aguardar a esperança da justiça que provém da fé. Da mesma forma, mas a Escritura, nos fala Gálatas no capítulo 3, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa da salvação é para mim e para você, meu irmão, que acreditamos e confiamos na soberania de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, única esperança que podemos ter na nossa vida. E é isso que ele fala, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amados, o que você come, o que você deixa de comer, o que você bebe, o que você deixa de beber, aquilo que você faz no seu corpo, o que você deixa de fazer, não tem valor nenhum. Porque a graça é graça imerecida. Você pode se circuncidar, como os Gálatas queriam fazer, ou se manter incircuncisos, mas isso não tem valor nenhum. Porque a fé que atua pelo amor é que vai realmente estar sobre as nossas vidas. E é isso que ele tem. O que tem valor, o significado dessa palavra aqui, é ter serventia ou ser aproveitável. Ou seja, quando Paulo fala que isso nada tem valor, não tem serventia nenhuma. Nada pode ser aproveitável. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus acolheu a mim, meu amado, minha irmã, não pelo que eu faço, porque você faz, mas porque Ele nos amou. Porque antes da fundação do mundo, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E Jesus Cristo, no tempo certo, veio para morrer naquela cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Paulo vai exortar agora a essa igreja, que no início ela é elogiável, porque ela estava correndo. E Paulo vai fazer como ele faz também no versículo em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, na parte B do versículo, tendo começado no Espírito. Paulo vai dizer que aquela igreja, ela começou conhecendo a Cristo Jesus em sua totalidade. Mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa que o impediu de continuar a obedecer à verdade. E aí essa palavra pode ter dois significados, o impedir. Pode ter, como ele traz um exemplo de corrida, né? O impedir pode ser que alguém colocou o pé na frente da pessoa. E aquela pessoa que vinha correndo bem, num ritmo bom, de repente ela perde o controle. E aí ela começa a perder o seu ritmo. Ela se desvia do seu caminho. Já não consegue mais correr da mesma forma que estava correndo. Mas também pode ser que tenha sido feita alguma coisa no seu caminho que agora o impede de continuar o caminho. Destruindo um trecho, por exemplo, se fosse uma expressão militar, impedindo o progresso de um exército que avança. Não podemos deixar que nada na nossa vida nos separe de Cristo Jesus. Não podemos deixar que nada faça que nós nos desviemos do alvo, que é Cristo Jesus. Essa sim é a verdadeira liberdade. A liberdade de continuar em frente. A liberdade de podermos seguir. De olhar para a cruz de Cristo Jesus e ver que ela está vazia. Que Ele morreu por mim e por você. Podemos buscar, através daquela cruz vazia, a certeza do sangue derramado na nossa vida, olharmos para o alto e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nos dá acesso novamente ao Pai. E é dessa forma que nós precisamos analisar quem ou o que
hoje te impede de verdadeiramente seguir a Cristo Jesus. No versículo 8, o último que analisaremos dessa passagem, esta persuasão não vem daquele que vos chama. É interessante aqui que o verbo chamar, aqui traduzido, ele está no presente. Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6, fala que Deus os chamou os Gálatas. Mas agora ele fala que aquele Deus, mesmo Deus que um dia os chamou, agora também os chama. E isso mostra que Deus vai ser sempre o mesmo. Deus nos chamou, nos chama e sempre nos chamará à sua presença. Por mais que nós possamos tentar mudar o caminho, possamos tentar nos esconder de Deus, Ele vai nos perseguir. Ele vai nos buscar para que seja feita a sua vontade sobre a nossa vida. E aí, não depende do que eu e você fazemos. O Senhor nos chamou para estarmos na presença dEle da forma que estamos nesse momento. Não podemos nos esconder dele. Precisamos sim cumprir a vontade dele na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender, porque ele vai nos chamar sempre. Ele mostra, ele vai nos guiar através da sua palavra pelo caminho para que nós não nos percamos. E por mais que nós possamos tentar, a misericórdia dele vai estar sobre as nossas vidas a cada momento. Não há como estarmos longe da presença do Senhor se ele nos chamou para estarmos em Cristo Jesus. E aí, para podermos terminar esse momento, eu gostaria de ler capítulo 4 de Gálatas com você, a partir do versículo 4, que nos fala: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. É isso que Paulo nos traz através da sua palavra. É isso que Paulo fala para mim e para você nessa manhã. Somos filhos, somos herdeiros de Deus. Que nós possamos levantar o nosso clamor a Deus para que ele aumente a nossa fé, que nós possamos nos conduzir dessa forma, nos afastando de tudo que for jugo de escravidão na nossa vida. Que Deus te abençoe nesse momento. Saiba que a pandemia não pode te afastar de Cristo Jesus. Ele é a sua verdadeira liberdade. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, queremos te agradecer por podermos falar da Tua Palavra, por podermos identificar a verdadeira liberdade que é Cristo Jesus. E que, Pai, te pedimos nesse momento, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus esteja te abençoando grandemente, meu irmão.